Olá, amigos. O meu nome é Márcio Riato Júnior. Eu sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e Direito Sindical. Estou aqui hoje para informá-los um pouco acerca da medida provisória que, no uso das suas atribuições, o presidente Jair Bolsonaro editou no dia 1º de abril de 2020. A medida provisória ela trata sobre um programa emergencial de manutenção do emprego e de renda que basicamente possibilita ao empregador contar com o governo para custear a manutenção dos empregos e das rendas dos seus trabalhadores, né? Através de redução de jornada, parcial ou até mesmo da suspensão do contrato de trabalho. Então vou falar para vocês um pouquinho do que versa a lei, um pouquinho dos requisitos legais para o trabalhador poder se enquadrar, para a própria empresa poder se enquadrar nesse programa. Então esse acordo ele poderá ser proposto pelo empregador individualmente aos seus trabalhadores ou através de acordos ou convenções coletivas de trabalho, onde poderá estabelecer uma redução de jornada e salário de 25%, de 50% ou de 70%, e nesses casos essa redução poderá ser de até 90 dias ou a suspensão total do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionados em dois períodos de 30 dias cada um. Então esse acordo, a partir do dia 1º de abril, ele já pode ser entabulado entre empregado e empregador e, havendo o acordo, o empregador deverá comunicar ao Ministério da Economia de que a empresa irá incluir os seus trabalhadores, né? E ela tem 10 dias para fazer isso. Ultrapassados os 10 dias, que já colocou em prática então a redução de salário, a suspensão do contrato de trabalho, foi de fato, passou, né, a valer essa forma de trabalho, a empresa ela tem 10 dias para comunicar então o órgão do governo, que é o Ministério da Economia. Se ultrapassar esse período, a própria empresa fica responsável pelos pagamentos, né, de salários, dos encargos fiscais, sociais, enfim, de todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho. A duração do pagamento do governo, ela enquanto durar a suspensão, como eu disse, 90 dias no caso de redução de salário e jornada, ou 60 dias no caso de suspensão do contrato. O valor a ser pago para cada trabalhador, ele tem como base os valores do seguro-desemprego. Tá? Então, para o trabalhador que vai ter o contrato suspenso, é como se ele estivesse recebendo o seguro-desemprego, porém com o seu contrato suspenso de trabalho. Depois ele vai voltar para a empresa normalmente e se no momento posterior ele for demitido, ele não perde o direito ao seguro-desemprego. A redução ela será por porcentagem, como eu disse, então ela poderá ser feita 25% de jornada ou salário, 50% ou 70%. Todo trabalhador, independentemente do tempo de serviço e do número de salários recebidos, tem direito a participar do programa emergencial. Tá? Então, diferentemente aí do seguro-desemprego, onde o trabalhador precisa ter um certo tempo de trabalho, né, de registro em sua CTPS, esse programa não. Esse programa, a partir do momento que ele passa a fazer parte do quadro de funcionários, ele já tem direito a participar. Como eu disse, ele pode ser feito um acordo individual através de acordos coletivos, convenções coletivas que são feitas com os sindicatos de classe, né? No caso de redução ou no caso de suspensão contratual, ou seja, em ambos os casos o trabalhador ele mantém o direito a receber todos os benefícios do seu contrato de trabalho. Por exemplo, a empresa ela fornece cesta básica, ela vai ter que continuar fornecendo a cesta básica. A empresa ela fornece convênio médico, o trabalhador vai poder continuar com o convênio médico, então os benefícios serão mantidos. Alguns trabalhadores, principalmente da parte do escritório, da parte administrativa, estão trabalhando em home office, né, através de forma remota. Então esses trabalhadores eles não estão incluídos no programa. Esses trabalhadores eles devem continuar sendo pagos pela empresa unicamente. Esse programa ele é específico para os trabalhadores que, em virtude do Covid-19, em virtude dessa pandemia, não possam se deslocar ao seu local de trabalho em decorrência
desse acontecido, da impossibilidade de aglomerações. Muitas vezes nas empresas o local de trabalho não permite que o trabalhador fique em segurança, e decorrentemente disso há uma queda de faturamento da empresa. Então o governo, para evitar demissões, ele instituiu esse programa emergencial. As empresas que podem fazer parte, para ter 100% do pagamento pelo governo, elas têm que ter limitado o seu faturamento em R$ 4.800.000 anuais, tá? Então as empresas que faturam abaixo de 4.800.000 por ano terão direito a 100% do programa que o governo está oferecendo. Então as empresas que faturam acima desse valor não poderão participar? Poderão. Porém, ela vai arcar com 30% dos valores e o governo com 70%. Então, no caso de suspensão do contrato, a empresa continua pagando 30% do valor estabelecido e o governo vai arcar com 70%. Porém, nós sabemos que o seguro-desemprego muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não chega ao valor do salário nominal do trabalhador. Então, como vai ser feito nesse caso? Os sindicatos, através de acordos e convenções coletivas, ele poderá, junto à empresa, instituir uma verba compensatória, uma ajuda compensatória, para que o valor não fique muito abaixo do habitual percebido pelo trabalhador, né? Então é importante aí ter um sindicato atuante. Você, trabalhador, procure o seu sindicato para que ele faça essa negociação junto à empresa, tá? Incluído o trabalhador nesse programa que o governo está oferecendo, pelo período em que o trabalhador estiver exposto ao programa, ele terá, após o retorno ao trabalho, de garantia de emprego. Então ele teve 90 dias de redução de jornada e salário. Ele voltou a trabalhar normalmente, ele tem 90 dias de estabilidade. Tá? A estabilidade, quando eu me refiro à estabilidade, é aquela dispensa sem justa causa, né? Não entra em as modalidades de pedido de demissão ou a dispensa por justa causa. Se a empresa, então, fizer a dispensa desse trabalhador em período inferior ao de estabilidade, nos termos em que eu acabei de dizer, a empresa ela terá que pagar multa. E essa multa ela vai ser de 50% no caso em que a redução for de 25% dos salários, né, de 25% até 50%. A multa de 75%, isso é sobre o salário nominal, tá? Em caso de que a redução for de 50% do tempo de salário e jornada, ou de 100% se ultrapassar a redução de 70% do salário e da jornada. Tá? Então as empresas têm que ficar atentas aí. Então, o artigo 11 da medida provisória, ele edita que os sindicatos poderão entabular, renovar os seus acordos e convenções coletivas. Então, temos que ficar muito atentos a isso, porque muito provavelmente já existam, as empresas já devem ter procurado os sindicatos, já devem ter formalizado os acordos e convenções. Essa lei ela passou a vigorar, né, do dia de sua publicidade. Então, do dia 1º de abril, as empresas agora têm 10 dias para procurar o sindicato para renovar esses acordos e convenções coletivas. Tá? Então, eles poderão ser renegociados. E sendo individual o acordo, como eu disse no início, a empresa ela pode até fazer individualmente com cada trabalhador, porém ela terá também um prazo de 10 dias para comunicar ao sindicato respectivo desse trabalhador da forma com que está sendo feita a redução da jornada, do trabalho ou a suspensão do contrato. Quem tem direito então? Os trabalhadores que recebem até R$ 3.135, pode ser feito por acordo individual e eles estão totalmente abrangidos pela medida provisória. Os trabalhadores que têm curso superior, que têm curso superior completo, ou seja, que têm um diploma, que receba salário igual ou superior ao limite pago pela Previdência Social, também terão direito a participar integralmente do programa. Em outros casos, então, o trabalhador que, por exemplo, não tem faculdade, mas recebe R$ 4.000, ele pode sim fazer parte do programa, só que nesses casos, salvo uma exceção, que eu vou dizer agora, daqui a pouquinho,
nesses casos precisa obrigatoriamente do sindicato para entabular essa negociação, esse acordo com esses trabalhadores, tá? Como eu disse, tem uma exceção. Se a redução de salário for até 25%, isso já tem até uma previsão legal na CLT, então não precisa de acordo, convenção coletiva, e nesse caso aí pode ser entabulado direto com o trabalhador, tá bom? Essas assembleias, às vezes pode ser dúvida dos trabalhadores ou de alguns sindicatos que terão acesso aí à explicação. Como fazer a assembleia se não pode ter aglomeração para ser votada, né? Porque toda assembleia é requisito legal para o registro. Como fazer então se não tem a possibilidade de juntar esses trabalhadores? Os sindicatos que mantêm em seu banco de dados formas de contato com os trabalhadores, o WhatsApp, enfim, todas as formas eletrônicas poderão fazer a votação, a comunicação, né? Informar os trabalhadores de sua base de que estão entabulando esse acordo, tá bom? Basicamente, então, esse é um programa do governo para ajudar aí as empresas e os trabalhadores, essas relações de trabalho no momento difícil que estamos passando. Muito se vê, muito está se ouvindo falar em dispensas, em suspensões aí com até 50% de jornada e salário sem embasamento legal, tá? Então agora nós temos uma diretriz, temos como formalizar essa redução ou suspensão do contrato de trabalho. O governo se propôs até então a ajudar. Espero que dê certo, que os trabalhadores possam manter aí os seus ganhos, né? Até porque as contas não vão cessar, não é? Espero ter ajudado. Basicamente a medida provisória ela rege esses itens que eu coloquei. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. Na oportunidade também agradeço o Dr. Marcelo Oliveira, do escritório Souza e Oliveira Advogados Associados, pela oportunidade. É um privilégio tê-lo como meu amigo, como companheiro de trabalho, né, colega de trabalho. E fico à disposição mais uma vez. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela participação e parceria aqui no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui no comentário e também de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vou deixar na descrição também o link da nossa página nas redes sociais do Instagram, Facebook e YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.